Gilmar tem conversa dura com bolsonaristas sobre Magnitsky. Pessoal, teve uma conversinha ali do Gilmar Mendes antes de acontecer a Magnitsky, porque eles foram informados que provavelmente isso ia acontecer. Na verdade, não precisa ter reunião com ninguém. Todo mundo sabia que isso, uma hora ou outra, iria acontecer. Não adianta. Mas ele teve essa reunião para poder entender melhor o caso. E também o Gilmar disse que ia fazer alguma coisa com os bancos, né? Se acontecesse a lei Magnitsky, enfim, isso é o que nós vamos ver nesse exato momento. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o like, não se esqueça que nós colocamos vídeos aqui todos os dias para te manter muito bem informado. E vamos lá aqui, ó. Em uma conversa tensa, horas antes da aplicação da lei Magnitsky, aliados de Jair Bolsonaro disseram ao ministro do STF, Gilmar Mendes, que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário seria enviar à primeira instância as ações da trama golpista que envolve o ex-presidente. Veja só. Aqui, como eu já falei de outras vezes, a motivação de estarem levando o Bolsonaro para a última instância, para a corte, é puramente política, porque eles querem Bolsonaro fora das eleições no próximo ano. Essa aí é a verdade. E também porque eles, o problema geral aí é a crítica ao Alexandre de Moraes, porque antes de Bolsonaro não existia crítica. Você pode ver que até então ninguém nem ouvia falar de ministros do STF, só escutava falar só quando era indicado pelo presidente e acabou, não tinha. Depois que Bolsonaro entrou toda essa crítica e não fosse lá atrás, muita coisa do que aconteceu a gente não iria estar por dentro, mas como o STF ganhou muito holofote nesses últimos anos, a gente passou a ver muita coisa que eles estavam agindo de forma parcial. É isso aí, ó. A conversa ocorreu na segunda-feira durante o encontro pedido de Gilmar Mendes. Participaram do jantar o Ademar da Costa Neto, o líder do PL da Câmara do deputado Sóstenes, o líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que intermediou o encontro. Durante a reunião, o Gilmar foi avisado que o governo americano aplicaria a lei Magnitsky nos dias seguintes contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes, possivelmente outros ministros do Supremo. Agora aqui era o que eu ia falar. Ó. Segundo pessoas presentes no encontro, Gilmar teria respondido que, se isso ocorresse, a corte poderia determinar que instituições financeiras que atuam no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Percebam que a gente sabe dessa questão da autonomia que os Estados Unidos, aliás, que o Brasil tem em relação às suas coisas, porque nós somos um país realmente soberano. Porém, você vê que ele quer interferir diretamente nas negociações dos bancos, das instituições financeiras, porque sim, aquele velho porque sim do Alexandre de Moraes. Por que ele vai fazer essas coisas? Porque sim. Porque sim e pronto. Aí, conforme a CNN apurou, a conversa durou cerca de 2 horas e meia e foi considerada dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço no caminho de uma pacificação, embora todos tenham concordado que o canal continuará aberto para novas rodadas de diálogo. Aí a gente vê aqui, ó, ainda falando dos bancos, ó, Lei Magnitsky, veja que bancos operam nos Estados Unidos e estão sujeitos a decisão. Aí, ó. Os Estados Unidos decidiram aplicar as sanções contra os ministros e tudo mais. Aí a gente vê aqui quais são aqui. Entre as maiores instituições financeiras brasileiras, é comum que os bancos mantenham operações nos Estados Unidos e subsidiárias ou dependências em território americano. São os casos do Bradesco, Itaú, Unibanco, BTG Pactual e Banco do Brasil, de acordo com os dados do Banco Central. Aí fica aquela questão. Como é que vai fazer agora? Como é que os bancos vão estar resolvendo isso aí? Porque a gente sabe que esse pessoal, ele não tem banco, não tem conta só fora do Brasil, eles têm conta aqui no Brasil também, que é o que roda a folha de pagamentos deles, né, meu amigo? O famoso olerite. Mas como é que eles vão fazer agora? Como é que vai ser feita essa parte dos bancos? Aí o Bradesco, o BTG Pactual e o Banco do Brasil têm subsidiárias cada em Nova York. O Itaú Unibanco S.A. e o Unibanco Holding S.A. têm, por sua vez, operações mais abrangentes. Há subsidiárias em Delaware, Wilmington, Miami e Nova York. Entre os bancos brasileiros que têm operação no exterior, mas não instalados nos Estados Unidos, estão 23 instituições financeiras. Entre elas estão o Santander e o Banco Safra, que tem agências em Luxemburgo, na Caimã, ou seja,
um monte de 23 instituições financeiras. Só que até mesmo os bancos estavam sem saber se essa lei Magnitsky ia realmente passar. Pois é, até mesmo eles. Aí, ó, foram o quê? Foram atrás, não. Hoje, foram atrás da Febraban para poder entender, né? Febraban reuniu representantes de bancos nessa quarta-feira para explicar efeitos da lei Magnitsky após sanções com Alexandre de Moraes. Careca, tu botou um monte de gente no aperto aí, viu? Desculpa. Bancos brasileiros recorreram à Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, em escritórios internacionais de advocacia nos últimos dias para entender os efeitos da aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. Segundo apurou a coluna, a Febraban realizou reunião com os integrantes das jurídicas de alguns bancos da própria quarta-feira. Um ato executivo de um dos bancos particulares da reunião disse à coluna que, a princípio, o entendimento seria de que a lei não atinge movimentações financeiras do ministro do STF dentro do Brasil, mas apenas no exterior. Mas, como a gente viu aqui o Gilmar Mendes falando, a gente viu ele falando que sim, ele pretende estar dando uma pincelada aí nessas movimentações financeiras. Ou seja, esse negócio aí foi muito complicado, né, na situação toda. Agora, nós vamos ver aqui, para poder encerrar, vamos ver a declaração do representante da Casa Branca sobre o Alexandre de Moraes. Vamos dar uma olhadinha. So to begin, on July 31st, Secretary Rubio announced U.S. sanctions against Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, who used his position to authorize arbitrary pre-trial detentions and undermine freedom of expression. Lá, por serem um país livre, eles batem muito nessa questão de liberdade de expressão e tudo mais. E a lei Magnitsky é exatamente para isso, para poder punir esse tipo de injustiças, porque não dá para se viver no mundo hoje sem liberdade de expressão. Não dá. Moraes abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort to silence political critics through the issuance of secret orders, compelling online platforms, including U.S. social media companies, to ban individuals for posting protected speech. Ou seja, também outra coisa que vale salientar é o que ele fez no X no passado, vocês lembram? Bloqueando contas e tal, e teve aquela briga toda, porque antes de chegar no Trump, chegou também no Elon Musk. Vocês lembram, ano passado? Vocês estavam acompanhando aqui o canal, eu acredito que, não sei se já tinham pessoas aqui acompanhando já desde essa época, mas eu cobri tudo isso aí, fiz vários vídeos sobre isso, sobre Elon Musk versus Alexandre de Moraes. As Secretary Rubio stated on X, our actions are a warning to those who are trampling on the fundamental rights of their citizens, and judicial robes cannot protect you. Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. Que também é outra coisa, né? Não pode ter... É tipo assim, não pode ter nenhum tipo de coisa contra. Tem que ser totalmente a favor, porque ele é ministro, mas isso não existe. Isso não existe. Isso aí é ferir diretamente a liberdade de expressão. Você, qualquer um de nós pode discordar de ministros. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. Exatamente. Ó. Aí agora vai ter a pergunta aqui da jornalista. Outros brasileiros podem enfrentar a mesma sanção? Do other Brazilian individuals might face the same sanction, or if there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens Magnitsky para mais alguém do Brasil? Resumindo, né? Future, even next year when there is a World Cup? Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there. What I can say is just point to this action and again stress how seriously we take this. Então, resumo da ópera, né? Os bancos estão meio desorientados com essa situação toda. Teve essa questão do vídeo que eu postei também sobre os ministros que já estão debandando, estão linhando na pipa, ou seja, estão rifando o Xandão. Gilmar Mendes
também já está queria interferir nessa questão de instituições financeiras, mas tem todas essas ressalvas também. Enfim, tem muita coisa ainda, muitas águas ainda vão rolar nessa situação. Mas não se preocupe que eu vou sempre estar te mantendo aqui muito bem informado todos os dias aqui.